do seu mestre. E chegando lá dentro, o cara que vai atender o nosso protagonista é careca. E ainda por cima o cara parece um ovo. Vai, cabeça de lâmpada! Enquanto até aqui tá normal, né? Cabeça de ovo logo pergunta do porquê que ele foi até lá sozinho. Porque se ele tivesse pedido pra procurar uma pessoa, ele teria procurado. Só que o nosso protagonista diz ali que foi até lá, pois pensou que seria melhor se ele visse as pessoas com seus próprios olhos. Indo direto ao ponto, o nosso jovem azarado diz ali que ele quer ver umas crianças com mais ou menos a sua idade. Daí o cabeça de ovo careca diz ali que não é que eles não tenham nenhuma criança da sua idade. E do nada o Evan já diz ali pro careca que sabe o que aconteceu, que todas as crianças são órfãos que perderam seus parentes no desastre recentemente. E sim, o cabeça de lâmpada diz ali que é exatamente isso que o jovem mestre está dizendo, mas já o avisa que são crianças que passaram por maus bocados que acabaram se vendendo para aquele lugar, e tal como ele não acredita que as crianças de lá vão satisfazer as vontades do jovem mestre. Então, em outras palavras, o nosso jovem gafanhoto diz ali que essas crianças estarão desesperadas para sobreviver e trabalharão duro para isso. Ou seja, nesse caso ele não precisará testar a sua determinação. E todo animado ele diz ali que precisa de alguém para crescer junto com ele e permanecer ao seu lado para lhe proteger. Você tá vendo anime demais, hein? Enfim, né, o cabeça de lâmpada diz ali que não precisam discutir nada além disso, porque se esses são os seus pensamentos, está tudo resolvido. Aí o jovem gafanhoto dá aquela olhada lá pro lado e vê aquele monte de criançada. E o careca as levando lá diz que essas são as crianças que ele havia comentado e que ele não selecionou as menores de 12 anos. E logo de cara o jovem gafanhoto já bateu o olho em uma, só que não era quem ele esperava. Bateu o olho na outra, mas também não era. Só que do nada, no meio de toda aquela criançada, me entra mais duas crianças ali. E de cara ele já pensa, opa, será que são aquelas? E chegando as duas crianças ali, o careca já pede desculpas, porque uma das crianças haviam brigado e por esse motivo ela está tão machucada assim. Porém, o jovem gafanhoto não tá nem ligando pra isso, ele tá prestando atenção mesmo no cabelo preto, olhos pretos e a pele bronzeada. Com certeza, esse garoto deve ser o cavaleiro que ele quer. Já a garota ali do lado, que pelo que aparenta ser ela vai ser muito bonita quando crescer, né? É uma personagem que classificou-se no topo 5 do jogo de Guerra Demoníaca 3, alguém infame por sua reputação maligna. E mesmo ele sabendo que é uma boa ela estando lá, ele não consegue entender o fato de que a bruxa de Ketchup está lá. Mas, né, no meio de tudo isso, o Dain só repara nas crianças e vê que elas estão muito fracas e machucadas também. Logo ele já diz para o jovem gafanhoto ali que ele deve procurar umas outras crianças, só que ele diz ali que não. E diz ali que ele quer os dois agora, e logo a Mabel já não gostou muito da ideia, né? Se lembrando um pouquinho mais da sua vida passada, o jovem gafanhoto se lembra ali que essa é uma espécie escolhida por Deus, a raça de semideuses, e era basicamente um conceito único em Guerra Demoníaca 3, e há uma subespécie da raça humana que surgiu de repente. E comparado aos humanos, os seus corpos físicos naturais eram mais fracos e seu desenvolvimento era mais lento também. E vocês sabem como é que funciona o mundo, né? Por causa de uma coisinha diferente, o pessoal pensava neles como os defeituosos e azarados, sabe? Mas alguns deles se tornaram absurdamente fortes, e esses tais absurdamente fortes aí estão agora nesse exato momento parados em sua frente. Basicamente, os representantes da raça semideuses no jogo Guerra Demoníaca 3, a bruxa de Ketchup e mais o mascarado da túnica. Ou daí ele já pensa, né? Isso com certeza é o que o pessoal chama de ganhar na loteria, porque ele teve muita sorte aqui. Primeira vez na vida, né? Porque daqui pra frente, meu filho, as merdas que vai acontecer com ele ainda nem queira ver. Essa raça de semideuses aí supera os seus corpos naturalmente fracos e se tornam muito fortes através do nivelamento de dungeons. Em suma, sempre que um semideus subia de nível em uma dungeon, ele recebia o dobro de bênção que um humano normal receberia. Então, quanto mais longe eles entravam numa dungeon, maior era a sua eficácia. Eles poderiam ficar mais fortes, até mesmo mais que os humanos, que não conseguiriam mais os alcançar. Contudo, a maioria dos semideuses acharam difícil entrar em uma dungeon de nível baixo. Além do mais, mesmo que eles entrassem em uma dungeon, a maioria morreria antes de passar pelo quinto piso. Grande parte deve ser sacrificada para a minoria ficar mais forte. Se essa realmente foi a vontade de Deus, então poderia se dizer que isso foi bem sucedido. Entretanto, nessa realidade configurada como um jogo, isso não é um ótimo sinal. Mas ele já põe uma coisa na sua cabeça: agora está tudo bem, porque os dois estão lhe servindo, então agora eles ficarão bem. Ah, mas como eles são escravos, é lógico que tem que pagar por eles, e logo o jovem gafanhoto já larga uma sacola de dinheiro ali. Porém, o cabeça de lâmpada, assustado com o valor que estava na sacola, diz ali que aquelas crianças são metade do preço das outras por estarem machucadas, e diz também ali que
que se ele pegasse esse valor dele, com certeza ele teria problemas futuramente com o Marquês. No entanto, o jovem gafanhoto diz ali que não tem nenhuma intenção de discutir o valor dessas crianças com ele, então agora só aceita. E o motivo daquele valor é que ele levará as duas crianças com ele. Após um tempo ter se passado e depois dele ter comprado aquelas crianças, eles estão voltando lá pra sua casa. E lá dentro da carruagem tá mais vácuo do que minha carteira no final do mês. O mais cabuloso que tem ali é que ele fica encarando as crianças como se fosse urubu encarando carniça, falando que matou 2 coelhos numa cajadada só. Entretanto, ele não é tão burro quanto parece. Antes de sair de lá, ele falou pro cabeça de lâmpada ficar atento nas crianças que têm características de raça de semideus. E fazendo isso, se por algum motivo desconhecido mais crianças de semideuses pararem lá, ele vai conseguir tê-las futuramente. Daí ele até tenta conversar com as crianças ali, mas elas tomam um susto com ele. E o mais cabuloso pra ele é porque até agora ele só viu as intenções assassinas das crianças, ou seja, ele não sabe realmente como ele vai conseguir se acostumar com as crianças daquele jeito. E já que eles não experimentaram as dificuldades desse mundo ainda, ele tem a certeza que eles vão fechar seus corações para qualquer pessoa ao seu redor. Mas infelizmente, né, esse mundo não é misericordioso o suficiente a ponto de dar ao luxo às crianças de ficarem chorando só porque perderam seus pais. E isso é o que deixa ele mais puto, porque os desenvolvedores fizeram merda no mundo. E pra tentar tranquilizar o clima ali, ele só diz a eles que ele não irá os incomodar, então eles não precisam se preocupar e só pergunta a eles qual é o seu nome. Daí a futura bruxa de Ketchup, meio que sem entender, pergunta como assim nome? E assim, não é que eles não tenham nome, eles têm nome sim, só que foi como o nosso jovem gafanhoto havia dito, eles estão com o boteco na mão, mas não quer dizer que eles vão ficar dando pra todo mundo por aí. Caralho, que analogia foi essa? E seguindo essa analogia, logo eles resolvem liberar o boteco, e a futura bruxa de Ketchup diz ali que o nome dela é Belua, mas a sua mãe lhe chamava de Lua. Entendendo ali, o jovem gafanhoto diz que por hora vai chamar ela de Belua mesmo, até que eles possam ficar íntimos o suficiente para poder chamar ela apenas de Lua. E agora é a vez do futuro mascarado da túnica se apresentar, e ele diz ali que o seu nome é apenas Shine. E logo o Shine diz ali também que encontrou essa criança, que no caso é a Lua, no mercado de escravos, mas só hoje ele escutou o seu verdadeiro nome. E véi, por fora, o nosso jovem gafanhoto só diz ali que entende, mas por dentro ele tá caindo na risada por causa do nome do Shine, porque é completamente o oposto do nome dele no jogo. E o motivo disso é que o nome dele literalmente significa brilhar, sendo que ele é um cavaleiro silencioso. Mas enfim, né, agora chegou a vez dele se apresentar, e logo ele já diz ali que o seu nome é Evan de Shetton, mas podem chamar ele apenas de Evan. Porém, o Shine logo o interrompe ali, dizendo que ele quer lhe perguntar algo. E logo ele já pergunta o do porquê que o Evan comprou um produto defeituoso assim como eles, e se ele realmente tem a idade que ele tem, então provavelmente ele tenha certeza que está ciente disso. E a sua maior pergunta é, será que ele os comprou com o objetivo de maltratar eles e usar como brinquedo? E na mesma hora que ele disse isso, o boteco do jovem gafanhoto já trancou. Ele dá uma pensada e vê que tem que dizer algo em relação a isso. E logo ele já diz ali ao Shine que o mundo é injusto, se é que ele sabe disso. O Shine, meio que frustrado escutando isso, diz que realmente entende, e infelizmente o mundo é assim. No entanto, eu não sei o do porquê, carai, mas o jovem gafanhoto diz ali que ele foi muito sortudo. Ele nasceu como o segundo filho do Marquês e ainda assim foi capaz de viver uma vida feliz nesse mundo. E completa, dizendo que isso não é exagero chamar de bênção. Você vai jogar na cara mesmo, seu filho da... No entanto, o jovem gafanhoto, com o ar de que eu sou melhor que você, pergunta se eles ficariam surpresos se fossem receber uma bênção dessa. E eu não preciso nem dizer que depois dessa já deixou o Shine bravo, e logo ele pergunta se por acaso o Evan tá zoando com a cara dele. E que ele nasceu em uma família pobre, o seu corpo é fraco e não há nada o que ele possa fazer, então que caralho de bênção é essa que ele tanto tá falando? Mas o nosso jovem gafanhoto só diz ali pra eles que é um simples talento, e que ambos possuem um talento, algo que é além da compreensão de qualquer um talento esmagador. Mas pera, como assim talento? Ele quer dizer talento, seu burro. Tá, mas isso é bom demais pra ser verdade. Logo o Shine pergunta ali se por acaso ele tá brincando com a cara dele, só que o jovem gafanhoto se
se achando todo ali, diz que ele tenha certeza se o Shin ignorar o que ele havia dito, pode se sentir melhor sobre si mesmo agora. No entanto, a pergunta é, será que ele ficará satisfeito se ficar assim? Rapaz, eu creio que nessas horas a vontade do Shin já é de meter um murro na cara dele. Porém, a Lua tá curiosa e pergunta o que é que ele quer dizer sobre talento. E criando esperanças, ela pergunta se por algum motivo ela tem isso também. Mas olha só a risadinha de malandro do menino. E logo, apontando para os dois, ele diz ali que ambos têm o talento de crescer e ficar mais forte. Mas depois dessa, a Lua já cai em depressão ali e disse que a sua mãe sempre dizia para ela todo o santo dia que estava arrependida de ter dado à luz a uma criança tão fraca quanto ela. E logo o Shin já consente com o que ela havia dito e diz ali que também com ele foi a mesma coisa. A mãe dele dizia que se arrependia de ter dado a luz a ele. Mas o jovem gafanhoto já diz ali que não tem do porquê as suas mães sentirem arrependimento por eles, porque apenas eles têm o talento e não é algo assim que possa ser facilmente reconhecido. E véi, até agora a Mabel tá só quietinha no canto dela e pensando, esse maluco é doido, ou ele não bate bem na cabeça. Mas rapaziada, pega a visão do tio, se uma pessoa tá na merda desse jeito aqui, não vai ajudar nada tu falar essas coisas pra ela, bem pelo contrário, vai só piorar. Isso só funciona em anime, e aqui no caso não deu muito certo. O Shin, totalmente frustrado ali, pergunta se por acaso Evan quer dizer se não é fácil reconhecer assim como ele reconheceu, e se isso realmente é verdade, como seu pai e a sua mãe não perceberam isso nele. Porém, essa não era a questão que ele queria colocar neles de raiva, e sim que ele tem o talento de encontrar gênios assim como eles. Embora isso seja tudo mentira, né, porque na verdade ele foi pra outro mundo e só sabe do futuro porque ele jogou o joguinho. Até que de repentemente a Lua toda animada ali já gruda na roupa dele. E com o olhar totalmente vibrado, ela pergunta se por acaso é sério o que ele tá dizendo, se realmente ela pode ficar mais forte. E ele com aquela cara de ganhemos já diz que é claro que pode. E para que não fique dúvida, ele diz ali que consegue provar isso, mas ele precisa de 3 anos para prepará-los, e se eles seguirem as suas ordens durante esses 3 anos, ele irá provar para eles. Contudo, se por algum motivo eles estiverem insatisfeitos com os seus resultados, eles podem ir embora a qualquer momento. Mas esse que é o problema, o Shin diz ali que eles são escravos. No entanto, o jovem gafanhoto diz ali que promete sobre o nome de Evan de Shetton que se eles não estiverem satisfeitos com o resultado em 3 anos, então ele jura que ninguém será capaz de desrespeitá-los novamente. Porém, se os resultados forem como ele havia prometido, então eles terão que seguir as suas ordens. E ele já diz ali também que ele não está lá como um filantropo, ele comprou eles porque tem algo que ele quer deles. Mas agora ele quer saber qual é as suas decisões, se eles querem mesmo confiar nas palavras deles a fim de provar que possuem um talento, se eles querem mesmo confiar os seus destinos em suas mãos. Aí ficou no vácuo por uns 10 minutinhos ali, mas em lágrimas o Shin diz ali que vai confiar nele. Na verdade, ele quer confiar nele. E logo ele também já admite, dizendo ali que sempre que sua mãe dizia pra ele que lamentava por ter dado a luz a ele, ela sempre se desculpava no final. Na verdade, não era só a mãe dele, o seu pai também sempre tentava o ajudar com essa questão. E para confortá-lo ali, o jovem gafanhoto diz a ele que irá garantir isso. Em 3 anos ele vai agradecer os seus pais por terem dado à luz a uma criança especial, forte e corajosa. E não é apenas isso, eles definitivamente falarão isso para eles. Em mais lágrimas ainda, o Shin diz ali que realmente espera que seja verdade isso. E assim foi, ele caiu em lágrima, ela caiu em lágrima, todo mundo tava chorando. E só eu que não tava chorando, eu tô de boa, tira essa cebola pra lá. Tá tranquilo, todo mundo tá chorando, tá se abraçando ali, tá todo mundo comovente agora. O único que tá parecendo um psicopata é o jovem gafanhoto, que já pensa ali que carai, velho, conseguiu os seus guarda-costas agora. E chegando lá na mansão, ele pensa que mesmo que eles forem os seus guarda-costas, isso é futuramente, porque agora ele vai ter que os proteger. E lá na mansão, meu colega, quando as empregadas dão uma olhada pras crianças, é uma mais fedida que a outra, fi. Fedor de bosta. E como ela não gostou muito do cheiro que tava sentindo ali num pau de velocidade, ela manda todo mundo preparar um banho agora pra essas crianças. E o Dai já diz ali que ela tá totalmente certa. Se tá fedendo, é o trabalho dela limpar e manter tudo cheiroso. Mas nem tava fedendo tanto assim. Mas de qualquer maneira, o Dai pergunta ali para o jovem gafanhoto como ele pretende usá-lo. Só que o jovem gafanhoto diz ali que está pensando em deixá-los ao seu lado por agora e só depois vai usá-los como servos pessoais. Porém, mais tarde, ele vai levar junto com ele as crianças para dentro da masmorra. Preocupado, o Dai pergunta se realmente isso é uma boa ideia. Aí, trocando meio que de assunto,
assunto, o Dai diz ali que ouviu dizer que o jovem gafanhoto estava falando com eles mais cedo, que foi muito impressionante em uma idade tão jovem o jovem gafanhoto estar dizendo daquele jeito com eles para persuadi-los. E que no mínimo ele tinha certeza que essas crianças nunca mais vão traí-lo futuramente. Porém o jovem gafanhoto diz ali que não mentiu para eles. E a verdade é que essas crianças definitivamente se tornarão mais fortes em 3 anos e com certeza o Dai também vai ver isso. E segurando para não dar uma risada, o Dai só diz ali que tá bom se ele tá dizendo. E depois disso que as crianças tomaram banho, o Shinny ficou gostosão. Bom, já no caso da Lua, eu não tenho nem o que dizer, né? Essa aqui, fi, tá bom pra colocar dentro do armário. Aí, pra tirar ela de dentro do armário, vocês vão ter que sair do armário também, entenderam? Eu não entendi esse final. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo. Refazendo o seu treinamento de slimes ali, o nosso jovem gafanhoto já diz a ele que eles realmente ficaram muito bonitos com aquela roupa. Mas o Shinny, fi, ele pode ser burro, mas não é tapado. E logo ele já vai direto ao ponto, dizendo ali que o jovem gafanhoto havia dito que queria algo deles. Ou seja, se eles provarem o seu talento, o que eles terão que fazer para ele, jovem gafanhoto? E daí ele já faz a pergunta mais óbvia, né? Se eles terão que ficar ao lado dele como os seus servos pessoais. Meio que com o boteco na mão ali, o jovem gafanhoto diz que já era esperado. Como o nome do Cavaleiro Silencioso é impressionante mesmo enquanto criança. Nesta idade ele deveria apenas estar pensando em todas as coisas que ele deveria fazer. Mas já que o Shinny perguntou, logo o jovem gafanhoto diz ali que ele só quer uma coisa deles. Eu quero o botico de todo mundo. Mentira, pô. Na verdade ele fala ali com toda elegância possível que ele quer que eles o protejam. O Shinny escutando isso já ficou meio que assustado e sem entender. Já no caso da Luffy, piorou ela, né? E pra ver se realmente ele entendeu direito, o Shinny pergunta novamente a mesma coisa. Se por acaso ele quer dizer que o Evan quer que eles o proteja? E sim, é exatamente isso, seus bandos escravos. Tá, o Shinny diz ali que entendeu que ele quer que eles o proteja, mas eles são apenas crianças, como eles vão fazer isso? Mas o nosso jovem gafanhoto diz ali que ele já havia dito antes, eles se tornarão muito fortes futuramente. E já que futuramente eles se tornarão fortes, então o jovem gafanhoto quer que eles o protejam usando essa força. Não vai dar não. Vendo a reação deles, o jovem gafanhoto já começa a pensar ali que provavelmente eles estão confusos em como proteger o Evan, porque mesmo que eles se tornem mais fortes, o Evan já tem proteção suficiente como o segundo filho do Marquês. Pra ser um tiquinho mais específico, ele diz ali que quer que eles fiquem ao seu lado o tempo todo, exceto quando eles estão treinando. E essa é a única coisa que ele quer deles. Repagando o DPC Copata nos seus pensamentos ali, o jovem gafanhoto diz que parece fácil quando ele fala que essa é a única coisa. Mas isso significa que eles terão que ficar ao seu lado e proteger ele para sempre. Tá, o Shinny diz ali que entendeu o que é que ele tá querendo dizer, mas tem uma coisa que tá deixando ele muito intrigante e pergunta se uma situação perigosa irá cair sobre ele no futuro. Daí o jovem gafanhoto já admite ali que realmente ele é muito esperto, e sim, ele tá certo sobre essa questão aí. E haverá um acontecimento futuramente, então ele vai precisar da ajuda deles. Tá, mas tem uma coisa que ainda tá incomodando o Shinny. Ele quer saber do porquê, caralho, que o jovem gafanhoto tá amassando o slime toda hora. E o jovem gafanhoto diz ali que este é apenas o seu treinamento pessoal, apesar de ninguém saber da mansão. E as únicas pessoas que sabem disso são apenas eles, mas como eles vão participar do seu covil de escravos agora, digo, ajudantes, ele vai pegar e vai deixar todo mundo saber do segredo dele. E eu não sei o do porquê, caralho, mas a Lua já quer comer o bagulho ali, achando que parece uma gelatina. Ai, curiosa, ela diz ali que também quer tentar, só que o jovem gafanhoto diz ali, é ela que ela será capaz de derrotar facilmente monstros mais assustadores do que aquele, então ela não precisa se preocupar. Tá, mas trocando de assunto, o jovem gafanhoto se levantando ali, ele diz que agora vamos pro assunto principal. Bom, e aqui é simples, vocês devem saber como é que funciona. Se você quer algo, então você tem que dar algo primeiro. Logo ele já diz ali que já falou o que ele queria deles, agora pergunta o que é que eles vão querer. Eu quero a sua tia no plástico bolha. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Tá com patati patatá enfiado no teu c... Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Mas é claro que tanto o Shinny quanto a Mabel ficaram sem entender como assim o que nós queremos. E o jovem gafanhoto diz ali que é exatamente isso que eles estão pensando. Ele já falou o que vai acontecer com eles a partir de agora e também como ele quer as coisas. Então agora é hora de ouvir eles. Mas eu não preciso nem dizer pra vocês que isso aí é basicamente uma tática, né? Ele precisa preparar tudo apropriadamente para que eles sejam bem recebidos, como se eles pudessem fazer alguma coisa, sabe? Mas eles são escravos, bem dizer a verdade.
verdade, é claro que eles não têm condição de ficar escolhendo nada, mas o nosso jovem gafanhoto é esperto e só tá fazendo isso para que ele não seja traído futuramente. Pega a visão do tio, rapaziada. Se você quer uma boa amizade, cative-a primeiro. Pega desse, caralho. Já lança nos comentários aí, rapaziada. Tio Frases 2023. É pra ser um tiquinho mais específico, o jovem gafanhoto já diz ali pra eles que se eles o proteger apropriadamente, então ele terá a obrigação de garantir todos os seus desejos. Mas é claro que qualquer coisa que eles pedir pra ele vai conseguir realizar, porque querendo ou não, ele é o segundo filho do Marquês Shetton, então pode ficar de boa e pedir o que quiser. Apontando para a lua e dando uns exemplos, ele diz ali que eles podem escolher tesouros sem fim, ou então pode escolher melhorar os seus status na sociedade, ou até mesmo a sua própria liberdade. E bom, como eles podem escolher o que realmente eles quiserem, o Shinny já começa a pensar ali o que realmente ele quer, mas pela expressão dele, coisa boa não é. Eu dou porquê disso é que ele quer matar todos os tipos de monstros, e principalmente aqueles monstros que acabaram violentamente com os seus pais. Eles são os principais dessa lista, e que ele não vai desistir até matar um por um deles. Rapaz, escutando isso, até o próprio jovem gafanhoto ficou meio que assustado. E aí que o jovem gafanhoto se lembra que o Shinny, com essa mentalidade de ódio por monstros, ele acha que isso pode ter sido formado quando ele era desde novo, no caso, o que ele é agora. E se for fazer uma comparação, tanto no jogo quanto aí, ele é uma pessoa que viveu com ódio no coração. E bom, já que esse é o caso e como ele não mudou nada, mesmo ele sendo criança, não tem nada que possa ser feito. Porém, o jovem gafanhoto já diz ali que tudo isso irá funcionar como ele quer. Não, na verdade deve ser assim. E que para eles se tornarem muito mais fortes futuramente, eles simplesmente deveriam ir até a dungeon. Não, mas pera, é aí que o Shinny já tranca o Butico e a lua também. Como assim, meu colega? Você quer mandar a gente pra dungeon mesmo sabendo que a gente tem um corpo fraco desse jeito? Se pá, o primeiro tapa que nós tomamos lá dentro é partir reencarnação, filho. Mas o jovem gafanhoto já diz ali que se eles fizerem como ele diz, eles nunca irão morrer. Aí o Shinny dá uma pensada, espera um pouquinho, imagina a situação e diz que se for assim, se o jovem gafanhoto realmente ajudar ele com a sua vingança pelos monstros, então ele dará tudo de si para o jovem gafanhoto. E ó a carinha do menino de que ganha remo de novo. Então, como o Shinny havia aceitado a sua proposta, o jovem gafanhoto só diz ali que ele deveria fazer como quiser. Mas trocando o Shinny para a lua, ele quer saber o que ela quer agora. E quando ela até queria dizer ali o que realmente ela quer de verdade, e aí que o jovem gafanhoto se lembra que ele é o pior caso que tem. Quando ele a viu em Guerra Demoníaca 3, não eram monstros e nem mesmo os demônios, mas sim ela mesma. Ela causou tanto dano na humanidade que chegou a quase extingui-los. E bem dizer a verdade, nenhum jogador gostava dela, porque ela sempre estava na frente dos jogadores e era uma missão principal acabar com ela. Tá, mas a pergunta aqui é como que essa garota fofa, inocente e muito bonita por sinal, tornou-se uma bruxa que sai matando todo mundo por aí. Aí vocês se lembram que ela tava escolhendo o que ela queria, né? Então ela só diz ali que simplesmente não sabe o que quer. E sendo mais sincera, não é que ela não queira nada assim, ela quer alguma coisa. Na verdade, ela não quer sentir fome ou então frio, ela não quer morrer também, então ela quer se tornar uma pessoa mais forte futuramente. Mas é claro, se for considerar isso, é isso que ela precisa realmente pra sobreviver, e ela não sabe o que ela quer fazer de verdade, ela não sabe de nada ainda. O jovem gafanhoto se consentindo com isso, então só aproveitando aquele momento, né, ele só diz ali que ela não precisa se preocupar. E é claro que não pode faltar aquele famoso truquezinho da mão, pra que ela se sinta confortável. E com isso, ele diz ali que ela tem apenas 7 anos de idade, que deve haver diversas coisas que ela não conhece, ou seja, a culpa não é dela. Então, o que quer que seja que ela queira de verdade, ela pode escolher lentamente no seu futuro. Aí eu não preciso nem dizer que depois dessa, ela ficou toda nessa tática infalível. Ai, papai, me apaixonei. Então tá, já que todo mundo escolheu o que quer e passou o momento afetivo, o jovem gafanhoto já diz ali que preparou um cardápio especial de menu para eles. Aí o jovem gafanhoto já pensa, né, que mesmo que ele dê a eles um treinamento especial, será impossível para eles usar um slime assim como ele. Porém, o nível de presença de pessoas divinas não cresce muito, e mesmo que crescesse, a mudança seria minúscula. Contudo, há uma forma das pessoas divinas se tornarem cada vez mais fortes, e essa forma é a habilidade. Ou seja, o jovem gafanhoto já diz ali para eles que a partir de agora eles terão que aprender habilidades e não precisam pesquisar sobre elas, o que as habilidades são e quais tipos de habilidades existem. No entanto, tem uma coisa que eles precisam se lembrar: se eles aprenderem habilidades, então
eles se tornarão mais fortes. E logo, o jovem gafanhoto já solta o podre, coisa que eu acho que eles nem deveriam saber. O jovem gafanhoto diz ali que algumas habilidades aumentam as suas vidas e poder mágico e outras habilidades físicas apenas aprendendo-as. Habilidades passivas, essa por si só aumenta a eficácia de algumas ações e vocês podem obter todos os tipos de benefícios apenas tendo a habilidade aprendida. Um exemplo típico disso é a esgrima secreta aprendida pelos cavaleiros do Marquês Sheden. Quanto mais você aumenta o nível da sua habilidade, melhor a sua esgrima será e até mesmo você ganha um aumento permanentemente em suas habilidades físicas. Aí é claro que ele também acha que o seu treinamento de peso se desenvolverá no futuro. Claro que depois do que o jovem gafanhoto havia dito pra eles iriam perguntar como um corpo fraco como o dele pode se tornar mais forte com apenas uma habilidade. É lógico que eles já querem saber se realmente isso é verdade, é pra contar pra eles como fazer isso. Logo, o jovem gafanhoto já diz ali que há várias formas de conseguir habilidades, mas eles irão focar em apenas duas delas. E a primeira forma que eles irão focar é uma repetição de uma certa ação, até que você atinja um reino de conquista por ser reconhecido como um poder único, tipo o Minecraft. Já no caso da segunda forma é receber um segredo que já foi passado de geração para geração por incontáveis anos por um grupo específico. Resumindo, eles desenvolverão as suas habilidades cumprindo esses dois métodos em paralelo. Quer dizer, ele diz ali que pelo menos no início vai ser assim. E o do porquê dele tá dizendo isso é que na sua vida passada havia algo considerado estranho para os jogadores de Guerra Demoníaca 3. A pergunta que eles mais se faziam toda vez, ou do porquê que os empregados dos nobres tinham mais poder mágico e vida comparado com as suas aparências e empregos. Bom, a resposta é mais simples do que parece, graças a habilidades de limpeza passada de geração a geração entre cada família, o status do mordomos e empregadas que aprenderam essas habilidades eram altos demais. Colocando isso em prática é como se um servente fosse mais forte que um pedreiro, tá ligado? Porque o servente ele carrega peso e o pedreiro no caso só levanta a parede e faz os bagulho lá. Contudo, o jovem gafanhoto diz ali para eles que, por sinal, pelo que parece, eles estão em uma boa situação. E o motivo disso é que o Sheden é um marquês, ou seja, as habilidades de limpeza de sua família são as mais tradicionais e excelentes do reino. Com toda aquela empolgação, o Shine pergunta se por acaso eles vão aprendê-las. Mas o jovem gafanhoto diz ali que mesmo que seja uma tarefa de limpeza, não será fácil aprendê-la. E sim, se não entender errado, ele literalmente vai colocar os malucos pra trabalhar limpando casa. E sem querer jogar na cara, mas já jogando, né, ele diz ali que comparado aos outros servos, eles são fracos e seu trabalho não será tão eficiente assim. Ou seja, eles terão que sofrer muito mais do que qualquer outra pessoa. Contudo, se eles superarem todas essas dificuldades, e do porquê que tá entrando aquele monte de folha ali, eu não entendi. Enfim, o jovem gafanhoto diz ali que eles não só serão capazes de atingir um certo nível de vida e poder mágico, como também poderão liderar o seu crescimento e a limpeza de dungeons. No entanto, ele já os avisa antecipadamente que apenas ele pode dizer a eles qual caminho eles devem caminhar, ou seja, ele não poderá andar junto com eles. Mas a pergunta é, vocês conseguirão seguir esse caminho? Mesmo com todo tipo de dificuldade, sabendo que vocês são os piores dos piores. Aí nem jogou na cara, né? E é nesse exato momento que o jovem gafanhoto já começa a pensar que não havia dúvidas de sombras, porque desde o início essas crianças acreditavam na verdade e na sinceridade do que ele lhes mostrava. Em outras palavras, ganhamos, carai. E sim, os dois aceitaram que trilhariam esse caminho mesmo com toda a dificuldade possível. Beleza, já que aceitaram, então agora vem o primeiro passo. E bom, vocês lembram que eles teriam que limpar a casa, né, depois dessa. E como esse é o caso, né, infelizmente, ele já diz ali para sua governanta que ele quer pedir algo a ela. Se por acaso ela teria uma boa vontade, um enorme coração de pegar essas duas criaturas aqui de Deus para ensinar como limpar a casa, a par com um pedido desse aí até eu aceito. Só que não, né? E não é querendo ser chata e nem nada, mas ela diz ali que tava se perguntando o que o jovem gafanhoto queria realmente com ela, mas ela ouviu dizer por aí, né, que essas crianças... Porém, ela é cortada no meio da fala dela porque o jovem gafanhoto do nada me faz aquela carinha dele fofa e pidona dizendo que aquelas crianças são muito importantes pra ele, que elas vão ficar no resto da sua vida ao seu lado. E chegando só mais um tiquinho perto dela, ele diz ali que o corpo dessas crianças pode ser fraco e por esse motivo elas podem demorar pra aprender as coisas, mas ele garante que eles vão conseguir melhorar muito. E é claro que ela aceita, né? Como é que vai recusar
recusar uma carinha fofa daquela, mas também, né, não tinha nem como ela não recusar, porque se ele mandasse, ela ia ter que fazer de qualquer jeito. Enfim, a hipótese fria. Porém, a governanta já diz ali que levará apenas a garota, no caso do menino, é pra ele pedir ao mordomo-chefe. Eu não sei o do porquê, mas quando ela falou do mordomo-chefe, ele trancou o boteco na hora. Vendo que ele tinha trancado o boteco ali, ela pergunta do porquê que ele ficou todo trancado assim, sendo que é só ele fazer a mesma coisa que ele acabou de fazer agora. Não vai dar não. Meio que preocupado, o Shinny pergunta para o jovem gafanhoto do porquê que ele tá tão pra baixo assim, que tipo de pessoa é esse mordomo-chefe aí. Mas antes mesmo que ele respondesse a essa pergunta, adivinha quem que já tava lá perguntando se por acaso o jovem gafanhoto o chamou? E assim, não é querendo ser chato e nem nada, mas eu acho que aquele bagulho de fofura não vai funcionar nesse macaco aqui não. Não, mas na moral, velho, ô bicho verde da porra. Não entendi foi nada. Daí o jovem gafanhoto já pensa, né? É bem simples, eu só preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com a governanta, que com certeza vai dar certo. Assim, só vai custar a dignidade dele, mas de resto tá bom, né? Mas depois de tudo isso aí ter acontecido, o Shinny do nada teve um estilhaço de memória dele relembrada de quando seu pai e sua mãe haviam morrido naquele fluxo reverso da masmorra lá. Ele se lembra de quando sua mãe estava sendo atacada por um monstro e ela só dizia pra ele correr. E depois da morte de seus pais, ele só pensou que iria sobreviver de alguma forma. Ele chegou até mesmo a se vender como escravo para ver se não passava mais a dificuldade que ele havia passado, mas até lá dentro os garotos da cela batiam nele. E foi aí que ele decidiu que para se vingar, com certeza ele irá se tornar mais forte. Até que, de repente, o mordomo só manda o Shinny acordar pra vida e pergunta o do porquê que ele tá parado ali que nem um besta, parece que tá sonhando acordado. E o gorila diz ali, o mordomo diz ali pro Shinny que ele não deveria ficar descansando só depois de correr por algumas horas, ele tem que treinar mais o seu fôlego, porque senão desse jeito ele nunca poderá lidar com o trabalho de mordomo do Marquês. Aí você já viu, né, com uma pitadinha de motivação do gorila e mais os fragmentos de lembrança do seu acontecimento do passado, você acha que ele não vai treinar mais pesado? Quero ver, filho, o moleque já sai correndo num pau de velocidade. Após um tempo ter se passado e o Shinny correr até não aguentar mais, e o gorila mordomo já diz ali para o Shinny que a resistência básica é muito importante, ele precisa ser capaz de servir o seu mestre a qualquer momento lá na residência do Shard. Mas o gorila mordomo diz ali que ele irá conduzir as suas aulas até a noite, então é para ele encontrar uma forma de preservar a sua energia e que ele nem deve ousar dormir por um segundo. No entanto, até que ele tem um bom coração e diz ali para o Shinny que ele tem no mínimo 10 minutos de intervalo. E dando aquela olhadinha para o jovem gafanhoto, o gorila mordomo diz ali que é sempre bom supervisionar o crescimento. É como ele disse antes, pode faltar habilidade física no Shinny, mas está transbordando de talento em todos os aspectos. E sendo sincero, ele diz ali que o Shinny é capaz de raciocinar tudo com calma, mesmo nessa idade. É um garoto muito esperto e também é resiliente e termina a tarefa não importa como. Mas então a conclusão que ele tira é que agora ele pode começar a ficar sério e já pede para o jovem gafanhoto preparar os artefatos de cura. Eita porra, vai matar o guri. Até que do nada, enquanto o jovem gafanhoto estava olhando o treinamento ali do Shinny, chega a Mabel falando que o Marquês está o chamando. Chegando lá, logo o seu pai já vai direto ao assunto, dizendo ali que ouviu dizer que ele não tem brincado muito lá fora ultimamente, e por esse motivo ele ficou preocupado e mandou chamar. E a desculpa do jovem gafanhoto que ele dá ali é que ele esteve focado em pesquisar sobre a habilidade do colar, então ele não consegue entender muito bem, mas mesmo assim ele tá testando várias coisas. Aí o pai dele dá uma olhada, pensa, observa, decide se vai comprar um Uber ou vende uma goiaba, e chega a uma conclusão e diz ali que, contanto que ele não esteja se colocando em perigo, tente fazer tudo o que ele quiser. Mas, a propósito, ele pergunta se por acaso o jovem gafanhoto sabia disso. Esse artefato parece ser do tipo que evolui. E ele diz ali também que esse é um artefato com nível de existência, algo que normalmente apenas criaturas vivas possuem, um tipo de artefato que ganha habilidades adicionais quando o usuário alcança certas condições, e que ele já tinha certeza sobre isso. E assim, a verdade é que ele não havia percebido até ele ver com os seus próprios olhos que o artefato
artefato reconheceu o jovem gafanhoto como seu mestre. E se por acaso o jovem gafanhoto não acredita em seu pai, então ele deveria olhar como a gema no centro é verde e brilhante. Todo o resto parece normal, mas a gema no meio tá brilhando. E mesmo sem encostar nesse artefato, o pai dele já consegue sentir uma leve quantidade de mana. E agora ele pergunta o que é que o jovem gafanhoto acha sobre isso. E que ele garante que esse artefato irá evoluir e brilhar muito mais. E já que também está demonstrando muitos sinais, não deve faltar muito tempo para a sua evolução. E sim, acredite se quiser, o próprio protagonista jovem gafanhoto, que jogou esse jogo por anos e horas também, ele nunca parou pra pensar que nunca havia visto alguém usar esse colar no jogo. E tipo, na cabeça dele, ele achou que não faria diferença se esse artefato fosse do tipo que evolui ou não. E sendo sincero, mesmo que seja meio que bizarro, imagina quando esse colar evolui, do nada começar a sair slime mais forte do que o normal. Realmente, isso seria muito ruim se acontecesse, mas isso não significa que ele pode parar de treinar. Aí ele para, dá uma pensada, começa a relembrar como é que são os slime, decide se vai comer um slime ou se vai comer um computador. Para com essa porra aí! E no fim, ele decide que tanto faz. Mesmo que os slimes ficassem mais fortes, ele não passaria de um slime, né? Isso na cabeça dele. Aí, como ele ficou pensando por muito tempo ali, tava muito no vácuo, o pai dele já lembra de uma coisa, que ouviu dizer que ele usou toda a sua mesada só pra conseguir comprar novos servos. Aí ele já trancou o botico que não passava nem bambu. E como na aparência os tais servos parecem muito fracos, o seu pai pergunta se por acaso ele ficou com pena deles. E rapidamente o jovem gafanhoto já diz ali que não é isso. A verdade é que ele acredita fielmente que esses dois se tornarão muito fortes e protegerão ele no futuro. Por esse motivo ele pediu para a governante e mais o gorila mordomo para treiná-lo. Daí o pai dele, segurando o riso, só diz ali que entende. Se ele está dizendo, então o seu pai vai acreditar em suas palavras, mas ele precisa assumir toda a responsabilidade exclusiva. E o que ele quer dizer não é a responsabilidade com essas crianças, e sim com a sua própria responsabilidade. E se achando todo, o jovem gafanhoto diz ali que sim, ele sabe disso e vai fazer como o pai dele havia dito. Até porque eles já são o seu pessoal. Não entendi foi nada. Acabou.